Olá, meu nome é Tiffany Gyatso e eu quero compartilhar com você um pouco da minha paixão, que eu tenho começado já há mais de 20 anos esse estudo de um caminho de busca de autoconhecimento através das artes. Então eu fui em busca primeiramente das artes sacras, né? Todas as artes em relação a uma crença. Então me especializei em iconografia do budismo tibetano, né? Morei na Índia há alguns anos, que guardo aqui no coração esses anos todos. Segui meus mestres e depois, quando eu voltei, em 2006, eu continuei praticando, ainda pratico muito essa arte da iconografia, e comecei a estudar a geometria baseada no estudo da geometria sagrada, muito praticada na contemplação da arte islâmica. Então fui para a Inglaterra, onde tem uma escola muito especializada nisso, com professores fantásticos e assim uma linhagem de mestres preciosas. É um estudo que não acaba. Sou uma eterna aprendiz. E o que eu quero aqui compartilhar com você é algo que eu aprendi também na Índia, baseado no que eles chamam das 5 sabedorias da mente de Buda, da mente de um iluminado. Um iluminado seria alguém que saiu dessa roda incessante de produzir sofrimento, as causas do sofrimento, né? Quando a gente tem uma visão mais ampla da realidade, a gente não engancha mais em causas do sofrimento. Então, essa visão ampla é o que eles chamam da da liberação do sofrimento. Na verdade, não é que a vida muda, mas é a nossa visão muda. E então, no budismo, que vem esse estudo, eles falam sobre os 5 elementos. Aqui para você eu vou falar sobre os 4 elementos, o quinto seria o éter, mas a gente vai falar sobre os 4 elementos, um pouquinho do éter, que seria o espaço básico onde apoia todos os outros elementos, toda a manifestação de todos os outros elementos, o qual a gente sempre deve voltar. Na verdade é da onde a gente veio e para onde a gente vai, que é o espaço, não é? E hoje, então, eu quero falar sobre o elemento terra. O elemento terra, representado pela cor amarela, pelo formato quadrado. Por que o quadrado e não outro? Tá bom? A gente imagina assim, o elemento terra é o que nos sustenta. É simples. Eu acho que o elemento terra é o mais óbvio de se entender. O elemento terra é o que sustenta nossas estruturas, sustenta nosso caminho, a nossa comida, a gente planta sobre a terra, a gente constrói casa sobre a terra, né? A gente viaja sobre a terra. Então a terra é o símbolo da estrutura. E o quadrado, ele é se você, por exemplo, tentar, se ele for um cubo e você tentar movimentar ele não vai movimentar como um círculo, por exemplo. Um círculo representa sempre o movimento. Mas o cubo, ele iria girar e pum, e ficar. Dentro do quadrado também, se um sopro pudesse transitar dentro de um quadrado, ele também iria parar nos cantos, ele ia estabilizar aquela brisa dentro. Não é à toa que a gente também procura e a gente faz as nossas casas quadradas, retangulares. A gente precisa de quinas para descansar, não é? A gente sempre quer colocar, por exemplo, a cama num cantinho, o sofá num canto. A gente quer cantos porque os cantos nos faz parar. Essa sensação que eu posso plantar, que eu posso criar raiz e crescer minhas raízes nessa terra onde eu me nutro e eu não preciso me movimentar nela, né? Mas eu me movimento de uma maneira mais lenta, porque as raízes não deixam de crescer, né, para baixo, o qual apoia o crescimento dos meus galhos, né? Se eu me imaginar como uma planta. Então, mais profundo que minhas raízes, mais alto também são os meus galhos, mais alto eu alcanço o céu, mais alto eu tenho
conexão com o céu e a luz e o sol, né? Isso também é uma metáfora para a gente pensar o quanto mais eu também mergulho e conheço o meu submundo, conheço as minhas sombras, não tenho medo também de me aventurar e saber como me alimentar também do inconsciente, o subterrâneo, o escondido, né, o enterrado. E as pessoas que se conhecem, né, isso quer dizer, se conhece profundamente, enfia as raízes dentro de si mesmo. E essas pessoas que mais olham para si mesma, olham, digamos assim, o que te treme, os seus medos, as suas aflições. Quando você olha de frente isso, você se conhece. E quem se conhece cria uma estrutura muito mais forte, porque você se conhece, né? Esse é o meio de criar raízes, né? Você não se subestima, você sabe o que é bom, o que não é para você, porque você se conhece, né? E com essa estrutura fortificada, você então cresce para o céu, né? Proporcional. Eu também gosto de pensar na flor de lótus, né? A flor de lótus, a semente dela tá no fundo do lodo. E às vezes quando também a gente vai lá no lodo, lembra que tem a sementinha de lótus, né? A gente sabe que momentos de crise são momentos de oportunidade também. E são oportunidades radicais. É do tipo, ou você vai para baixo ou você vai para cima. Não tem meio termo. A gente sabe que tem momentos da vida que é assim e que é difícil, né? Mas quando você chacoalha aquela semente, aquela pequena luz, aquela pequena semente, você nutre ela dentro do lodo e já ela germina e você se agarra nesse caule e aí você supera a superfície e alcança a luz, né? E ali brota a flor linda, intocada pelo lodo. Então, tem muita... Lembra dessa relação da terra também como honrar o seu submundo, o seu próprio submundo. Se conheça para criar estruturas, para que a sua estrutura seja forte. Se conheça, né? O símbolo do elemento terra também, ele é generoso. Imagina, a terra sempre está dando, sempre tá brotando, né? Mas, como todos os elementos, ela também reage de forma diferente de acordo com como os seus elementos dentro de você tá. Então, por exemplo, se tem demais fogo e terra, se torna uma pedra, né? Se torna seco, se torna árido, né? Ou terra com muita água é uma lama, né? Terra com ar vira areia, nada fica, né? É realmente o equilíbrio. Então, a qualidade do teu elemento, digamos aqui, terra, também corresponde com a sua relação com os outros elementos, né? O ideal é você observar mesmo como está refletindo isso na sua vida. É só se conhecer, de novo. Então, a gente lembra das qualidades do elemento terra, alguém que é generoso, como as plantas que dão os frutos, né? E ela também é uma natureza generosa, porque ela não pensa em eu preciso dar. Ela naturalmente é, né? Às vezes a gente dá ajuda para os outros esperando, então, algo em troca. A falta do elemento terra, uma terra de qualidade, é de que sim, eu dou, mas eu espero algo em troca. Isso pode criar manipulações, né? Ou pessoas que têm muito e usa isso como moeda de troca. Isso é uma manipulação do elemento terra. Mas o elemento terra, na sua virtude, na sua pureza, no seu sagrado, o elemento terra, a gente tem que imaginar assim, a generosidade da terra é como se... Imagina que é quando uma árvore viveu, criou muitos frutos, ofereceu as folhas como alimento, os galhos como lugar para pôr ninhos. E um dia ela morre e vira um banco para casais sentarem. Depois esse banco vai se decompondo e bichinhos vão criando túneis dentro e vira morada de vários bichinhos. Depois vai se decompondo mais e vira alimento.
e depois vira terra de novo. E essa terra vira adubo para uma nova árvore crescer. Esse é um tipo de generosidade de que não existe nada que agarra. E ao dar, ela fertiliza o próprio solo. Então, na nossa vida, às vezes a gente tem medo de dar, achando que vai faltar para a gente. Mas existe um experimento, talvez, a gente pode ver o quanto mais a gente doa, sem esperar nada em troca. Existe uma sinergia que dá de volta a vida, dá de volta, porque o que a gente planta é o que a gente colhe. Esse é o elemento terra. Isso é representado por todas as cores do ouro, da abundância, a cor do ouro, do amarelo, do sol, né? Aquela coisa brilhante, aquela coisa expansiva, aquela coisa quente, né? Aquela grande mãe que abraça. Essa é a sensação do elemento terra. Eu quero que você sinta isso no teu corpo, nos seus ossos. O elemento terra são os nossos ossos, os nossos dentes, as nossas unhas, a nossa força. Esse é o elemento terra. Quando você for pintar e querer evocar essa energia, usa essas cores, né? Usa o próprio ouro, se você tiver um pequeno anel de ouro, anda descalça, sente a terra, se suja, né? Sente a não separação entre você e esse solo e a sua casa, né? E nesse tema a gente pode mergulhar e se deliciar. E então eu te convido a pensar como que você vive o seu elemento terra, qual a tua relação com o seu corpo, com a sua casa, com a natureza, com a terra, e com a própria vida e com o próprio senso de morte. Como que quando existe um ciclo que se acaba na sua vida, como você deixa isso morrer e repousar em terra para que então se torne adubo para coisa nova. Na próxima aula, eu vou falar sobre o elemento água.